Então, esse é um exercício que aparece com frequência em probabilidade 2. Ele serve para treinar várias habilidades. A gente dá uma densidade, a gente fala que a densidade é uma constante vezes alguma função que depende de x e y. E a pergunta é qual é a constante? Nesses exemplos só existe uma única constante, tal que essa é realmente uma densidade. E para a gente achar essa constante, a gente pode usar aquela propriedade da integral que nos dá uma probabilidade que a gente está interessado. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso notando que a probabilidade do vetor estar em R2 é 1. E a partir daí a gente consegue continuar desenvolvendo o nosso raciocínio. Então, a gente pode continuar na lousa para pensar nisso. Então, lembra que a gente começou com 1 é a probabilidade de xy pertencer a R2. Só que pela propriedade que a gente viu no vídeo anterior, tem uma maneira da gente calcular. Isso aqui é simplesmente a integral sobre R2 da densidade, né? E a densidade era C vezes a indicadora de 0 é menor que x menor que 1, vezes a indicadora de 0 menor que y menor que 1. Vamos colocar aqui pequenininho dx dy. E como a gente calcula essa integral? Bem, a gente sabe que a constante sai para fora e aí a gente está integrando uma função que vale zero fora de um certo domínio. Se a gente integrar zero, vai dar simplesmente zero. Então, a gente só precisa integrar dentro da região em que essa função indicadora está dando 1. Então, o que vai dar essa integral? Isso aqui vai dar a integral de 0 até 1, a integral de 0 até 1, c dx dy. E essa é uma coisa que vai aparecer várias vezes em probabilidade 2, então é muito importante vocês entenderem como que a gente passa por uma integral sem restrições, né, com uma indicadora dentro, para essa integral em que a gente tem só a integral definida sobre uma determinada região no intervalo de integração. E daí quando a gente for fazer isso aqui, bem, isso aqui vai dar simplesmente c xy de 0 a 1, de 0 a 1, que vai dar igual a c. Então, quando a gente vê, pegando os dois extremos da igualdade, a gente obtém finalmente que c é igual a 1. Então, a gente pode ver nos slides exatamente qual derivação mais precisa foi feita. Vocês estão vendo que é basicamente os mesmos passos que a gente fez anteriormente. E uma outra coisa que a gente pode querer fazer é, por exemplo, calcular a probabilidade aqui que tanto o x está entre 0,5 e o y está entre 0,5. Então, vamos para a lousa para tentar calcular essa probabilidade. A gente vai usar novamente a mesma propriedade que a gente usou para calcular a constante de normalização, né? A gente quer calcular a probabilidade de xy pertencer a 0,5 ao quadrado. E a gente viu que isso aqui é integral sobre 0,5 ao quadrado. E daí a constante a gente viu que não tem uma constante aqui, é indicadora de 0 menor que x menor que y. Quer dizer, que x e y estão entre 0 e 1, dx dy. E daí, bem, dentro da região que a gente está integrando, que é o quadrado de 0 a meio, isso está sempre tendo o valor 1 para a função indicadora. Então, essa função indicadora está sempre dando 1 na região que a gente está integrando. Então, isso aqui vai dar simplesmente a integral de 0 a meio, a integral de 0 a meio, dx dy. E quando a gente resolver essa integral, a gente vai ver que dá
0,25. Então, usando a função de densidade, a gente conseguiu calcular a probabilidade do vetor cair em uma certa região. Agora a gente pode continuar e aplicar essa mesma propriedade para um vetor de variáveis aleatórias que são discretos.